Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge. Lembram de mim? Eu sou lá da área de História, Filosofia e Sociologia e hoje eu estou aqui para filosofar com você um pouco mais sobre os temas que interessaram aí os filósofos e os pensadores no decorrer do tempo. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos lembrar um pouco dos conceitos que nós já falamos deles aqui, que já pensamos um pouco sobre eles, já estudamos, para aprofundar um pouco mais a nossa compreensão e poder então avançar nos conteúdos de filosofia. Bom, o tema, como eu disse para vocês, é um dos mais importantes temas da história da filosofia, que é o tema da verdade. O que é a verdade? Será que nós sabemos perfeitamente, com clareza, o que é a verdade? Ou será que a gente consegue diferenciar a verdade daquilo que não é verdadeiro, da falsidade ou da mentira? Os filósofos se preocuparam muito com isso porque eles são pessoas interessadas em construir conhecimentos que sejam verdadeiros, que sejam seguros sobre a natureza e também sobre nós mesmos, né? Por isso, então, eles se perguntaram no decorrer da história sobre o que é a verdade. E aparecem duas grandes tendências, duas grandes respostas para essa pergunta, né? O que é a verdade? E vários filósofos construíram essa resposta juntos. Então eu vou dizer para você quais são as duas respostas e você vai pensar aí se você concorda com qual que você concorda ou se você tem um terceiro ponto de vista. Bom, uma das primeiras teorias, uma das primeiras respostas dadas, né, pelos filósofos para a pergunta sobre o que é a verdade, os filósofos desenvolveram uma teoria chamada teoria da correspondência. Isso mesmo. A teoria da correspondência nada mais é do que para cada coisa que nós falamos, para cada coisa que nós pensamos, existe uma coisa, né, no mundo exterior, no mundo real, no mundo dos objetos, que confirma aquilo que nós falamos ou aquilo que nós pensamos, que corresponde aos nossos pensamentos. Então, o meu pensamento só é verdadeiro se algo no mundo real existir e que se corresponda ao meu pensamento. Então, a garantia de verdade do meu pensamento são os próprios fatos e as próprias coisas. E se nós mantivermos esse critério, nós estaremos aí seguros de estar sempre falando a verdade e sempre também conhecendo aquilo que é verdadeiro sobre as coisas. Essa foi uma primeira resposta dada pelos filósofos, por muitos filósofos, para a pergunta sobre o que é a verdade. Mas alguns filósofos chegaram a uma opinião um pouco diferente dessa. Eles dizem o seguinte: a verdade ela é um ponto de vista, depende de cada um de nós, né? Então cada um de nós consegue ver uma parte da verdade, uma parcela da verdade ou um aspecto específico dela. Cada um de nós não temos a capacidade de enxergar ou ver ou compreender a verdade na sua totalidade, de forma integral. Nós não conhecemos toda a verdade, mas conhecemos sempre uma parte dela. Só podemos conhecer um ponto de vista dessa verdade. Então, essa teoria ficou conhecida como a teoria do ponto de vista ou a teoria do perspectivismo, né? Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma perspectiva sobre a verdade, mas não o conhecimento da verdade total. Bom, como eu disse, então os filósofos chegaram a essas duas respostas para poder entender um pouco mais e conseguir diferenciar o que é a verdade, né? Diferenciar a verdade das demais, das coisas que não são verdadeiras, da mentira, da falsidade, e também pensaram para isso sobre os artifícios, as artimanhas que podem ser usadas para nos iludir e nos afastar da verdade. Aí, numa das últimas aulas, eu contei para você a história de um guerreiro que estava voltando da guerra de Troia para sua casa, que é o guerreiro Ulisses, e essa história é contada numa obra muito famosa do mundo antigo do escritor Homero, né? A obra chama-se A Odisseia e conta o retorno do Ulisses para sua casa. Para passar por um determinado local, ele ia entrar em contato com as sereias, né? E a história que está lá no seu material didático, que a gente conversou na aula passada, é a história de que o canto das sereias ele é um canto de ilusão, é um canto que existe para nos enganar. E a história conta o seguinte, que todos aqueles que caíam no canto das sereias acabavam no final por se jogar no mar.
Pois é, essa é uma história muito interessante que mostra aí a capacidade de algumas coisas, né, nos desviar da verdade, nos desviar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é seguro e tentar nos enganar, nos ludibriar com relação aos conhecimentos. Bom, se você concorda com qual tendência, com qual teoria? A teoria de que a verdade era sempre uma correspondência no mundo exterior, ou não? Ou a verdade é sempre um ponto de vista de cada um de nós? E quais são os mecanismos que podem ser utilizados para nos afastar da verdade? O que você acha? Bom, eu vou indicar para você também, lá na página 5 do seu material didático, tem uma atividade que você deve fazer com o seu celular. Você vai pegar o leitor de QR Code, vai ler o QR Code lá da página 5 e vai ter uma atividade sobre a verdade e a mentira. Você vai ver um vídeo e vai ter algumas questões para você tentar diferenciar um pouco melhor esses dois conceitos que são tão importantes para os filósofos no decorrer do tempo. Ok? Bons estudos. Lembre-se, sempre que você terminar de ler o seu texto ou terminar uma atividade, compartilhe com alguém aquilo que você descobriu e aquilo que você conheceu, e isso vai te ajudar a compreender um pouco mais profundamente os conteúdos de filosofia. Boas aulas e até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Tchau, tchau.